Olá, pessoal, sejam bem-vindos a um episódio do TV Ipacom e do IpacomCast. A gente está entrevistando aqui os nossos associados, falando sobre temas relacionados a compliance. É uma iniciativa do Instituto Paranaense de Compliance. E hoje eu recebo aqui uma das nossas associadas, a Fabiane Pinto. Fabi, seja bem-vinda. Obrigada pela tua participação. Obrigada, Letícia. É uma honra poder participar desse momento com você, sempre com temas relevantes, pertinentes, né, à atual situação e principalmente nesse momento de recomeço e né, de um novo normal adaptando. É sempre uma honra participar e te ouvir falar sobre esses temas. Obrigada, mas hoje eu que quero te ouvir. Eu vou te apresentar aqui, ó, Fabiane Pinto, pessoal, é advogada, é pós-graduanda em Compliance e Gestão de Riscos, com ênfase em governança e inovação. E a interseção desses temas é muito interessante, né? A gente não vai falar disso hoje, mas fica aí a recomendação. Ela tem vários certificados na área de compliance, anticorrupção, pela LEC, pela FGV, é uma das nossas associadas aqui no Instituto e também integra grupos de estudo referentes à gestão de riscos, compliance público, direito administrativo e direito eleitoral e ciência política. Hoje, a atuação da Fabiane é relacionada às áreas de direito administrativo, eleitoral e compliance, grande tema para se trabalhar no ano eleitoral, falando aí de um momento super aquecido de combate à corrupção e outras iniciativas, né, Fabi? E por essa carreira, por essa atuação que a Fabiane tem, a gente quer conversar hoje sobre assédio moral no serviço público, na iniciativa pública. Eu quero começar te perguntando, Fabi, existem diferenças na sua visão? Porque o assédio moral ele não tem uma legislação, né, se não me falha a memória, para iniciativa privada, mas existem alguns municípios ou, não sei se órgãos, autarquias que têm as suas próprias regulamentações sobre o tema. Você vê diferenças? Por que o assédio moral acontece da forma como acontece no serviço público? Bom dia, Letícia, mais uma vez. Eu vejo, infelizmente, o assédio moral ainda não é criminalizado no Brasil. Não existe uma lei própria que regulamente e discipline a questão, prevendo, inclusive, sanções. Então, essa é uma das dificuldades quando a gente fala de assédio moral. Então, o que existe são projetos prevendo, né, no futuro, talvez próximo, a criminalização, e aí orientando como é que vai se dar a regulamentação do assunto e possíveis sanções, inclusive. Pela legislação do servidor público, a gente tem algumas nuances tratadas pela Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público Estadual, sobre o assunto, que disciplina algumas questões. Eu também acredito que dê para fazer um gancho com relação aos princípios que são normativas, né, para o direito administrativo, moralidade, legalidade, que isso tudo está implícito, dever de urbanidade, dever de respeito à instituição a que se serve, né, e tudo isso entra dentro, né, na esfera aí do assédio moral, mas infelizmente ainda não tem uma legislação específica, mas não que ele não deva ser combatido e igualmente né, penalizada a pessoa que eventualmente venha a cometer esse irregularidade. E na sua visão, quais são as principais causas, quais são os principais motivos pelos quais esse assédio acontece no setor público? Porque eu que atuo na iniciativa privada, nós temos aqui os indicativos, eu passo inclusive para os nossos clientes, colaboradores dos clientes, essas orientações de existir uma direcionalidade, uma intencionalidade, uma repetição ou frequência. Acho que o setor público tem características específicas que talvez denotem cenários de maior facilidade ou dificuldade para o cometimento não só de assédio moral, mas de uma série de não conformidades, assim como em qualquer outra iniciativa. O que você vê na tua experiência já atuando com isso há muito tempo que pode facilitar esse tipo de inconformidade? Para mim, Letícia, eu vejo dois maiores problemas que podem desencadear ações de assédio moral, atos de assédio moral. Primeiro que, não todos, claro, mas muitos dos órgãos de direção são indicações políticas.
Então, nem sempre aquela pessoa que está lá gerindo aquele setor, aquele órgão, ele tem a formação específica para aquela área que ele está prestando determinado serviço. Então, isso já dificulta ele entender o ambiente do trabalho, ou mesmo dar uma ordem, ou cobrar aquele trabalho que ele orientou, talvez da maneira incorreta. Então, isso pode gerar um conflito e acabar dificultando a comunicação entre servidor e chefia, e aí talvez ocorrendo assédio moral por conta dessa falta de comunicação e entendimento ali do setor mesmo. E um outro problema dentro da esfera pública é a questão do poder. Então, a pessoa que geralmente ela está num órgão de direção, ela automaticamente ela se empodera daquela situação, né? Ela tem que ter um controle, mas esse controle deve ser efetivo ao ponto, né, da gestão não ultrapassar limites e, né, ocasionar um assédio moral, uma superioridade, uma hierarquia que talvez não exista. Ele, sim, é hierarquicamente superior aos subordinados, mas dentro da esfera pública ele está representando a instituição, o que não lhe confere, né, nenhum direito de extrapolar qualquer medida ou qualquer orientação ou qualquer atitude dentro daquele espaço. Uhum. Então você traz talvez como fato gerador de uma não conformidade, que a gente trata em compliance, que é o assédio moral, uma outra não conformidade, que é o conflito de interesses. Olha que interessante. Sim, Fazendo uma analogia que é a análise de riscos, né? Nós temos o risco materializado, que pode ser o assédio, e como fato gerador dele, você indicou aqui a indicação política para esses órgãos de direção, que muitas vezes são situações de conflito e geram essa incapacidade de gestão, ou uma desprofissionalização por conta desses conflitos individuais. E só lembrando então o pessoal que vai nos ouvir, vai nos assistir, que esse conflito se dá quando o interesse individual se sobrepõe ao interesse do coletivo. Que interessante, né, verificar isso. E você mencionou também o poder. Quais são então, Fabiane, os possíveis controles que nós podemos ter para desenvolver um melhor ambiente de trabalho na iniciativa pública? Eu acredito, Letícia, que assim, em alguns municípios tem uma legislação municipal específica, dentro de algumas instituições existe também uma escola, né, de preparação, faz ali um treinamento prévio para que ele assuma aquela função, aquele cargo público, e eu acho que dentro desse momento tem que ser um pouco mais intenso o treinamento com relação, seja à gestão, seja ao próprio trabalho, ou seja com relação às situações de assédio para que sejam combatidas desde o início, para que não venha a acontecer. Então, eu acho que, assim, para mim, o treinamento é essencial. Não só nesse momento, mas como um todo, né? Seja anual mas que essa política ela seja de forma contínua, né? Não só ali, porque muitas vezes a vida de servidor é muito longa dentro da instituição, ele fica ali 20 anos, 15 anos, né? Então esse servidor ele acaba se desgastando e se acostumando com algumas situações e que não são legais. Então, desde aquele servidor que entra até o servidor mais antigo, ele deve estar em constante aprimoramento com relação a essas questões. Uhum. E é interessante, você mencionou também na resposta anterior sobre esse cargo que é ocupado. Eu gosto de dizer que essas figuras públicas assumem contratos, dependendo, claro, né? Não os concursados, mas claro, os concursados também são contratos de prestação de serviço público conosco, com a população. A gente pode separar em alguns grandes grupos dos funcionários públicos de carreira, de comissionados, enfim, de agentes políticos, inclusive, não esquecendo então que essa instituição deve ser soberana, superior às pessoas, aos indivíduos que estão ali. Portanto, essas regras também serem respeitadas, como você disse. E a questão do treinamento é muito importante enfatizar, porque nós somos, felizmente, seres capazes de aprender e reaprender constantemente. Seres humanos têm essa capacidade, nós temos que investir mais nesse desejo de aprendizagem constante.
talvez não haja tanta flexibilidade no setor público quanto na iniciativa privada para promover esse tipo de situação, tampouco um desinteresse, muitas vezes, de alguém que já entra lá com uma visão de carreira muito estável, né, e muito estabelecida. Como engajar um pouco mais e como despertar tanto o interesse, o real interesse, quanto a visão da necessidade de se debater sobre um tema que eu digo aqui. A gente que fala de compliance enfrenta muitos tabus. Chegou a hora de acabar com essa visão de tabus e colocar as cartas na mesa e discutir sobre temas que são importantes, que a gente já tem vivenciado há muitos anos, mas talvez colocado panos quentes. Como, então, falar para as pessoas sobre isso, despertando um real interesse e uma mudança verdadeira? Realmente, Letícia, é difícil, eu acredito que engajar todos, porque, infelizmente, eu acho que a sociedade, não em geral, mas tem uma visão, né, de que entra no setor público e nada acontece, a não ser por um eventual processo administrativo, mas ela tem uma garantia muito grande a partir do momento que ela toma posse, né, num cargo, uma função pública ou mesmo agente político. Eu acredito que a política de prevenção e combate ao assédio moral dentro do setor público, ela deva ser fomentada de algumas formas. Talvez um grupo de estudo com algumas pessoas um pouco mais engajadas, que sejam multiplicadores da ideia, para que eles levem no setor e, assim como previnam, né, eles se atentem ao que está acontecendo para que oriente melhor um colega. Treinamento com talvez uma equipe de psicólogos, de uma formação diferente daquela área, que tem uma visão sobre o aspecto emocional daquela questão, mas que trate de uma outra forma também, que tem uma outra visão sobre o problema, para que ele instrua, oriente como é que se dá, porque muitas vezes o servidor ele não se dá conta de que ele tá vivendo uma situação de assédio, porque ao mesmo tempo, principalmente quando ele é um subordinado, que ele precisa do trabalho, que ele não vê uma expectativa, né, diferente daquilo, seja porque ele passou no concurso ou porque ele é um servidor comissionado, então ele fica numa situação muito difícil. Então, para que ele se atente que aquilo que ele está vivendo é um assédio moral. Então, eu acho que são várias medidas que devem partir da hierarquia superior, da chefia, né, para que engaje esse time, né, do setor, da própria instituição, para que essas medidas não tenham término. Então, sempre com um treinamento, sempre com uma orientação, com acesso facilitado a esses canais, para que, né, haja uma conversa, uma comunicação, para que eu acho que todos, de uma forma geral, se engajem de uma forma diferente. É claro que 100% eu não acredito que exista, infelizmente, mas que a maioria se sinta acolhida e se sinta protegida de alguma forma, caso, né, se sinta desconfortável com alguma situação e possa pedir uma ajuda também. Uhum. Como identificar se eu estou sendo vítima de assédio moral ou se eu estou sendo uma assediadora? Porque às vezes os líderes ou os gestores, desculpa, eles têm atitudes de gestão um pouco mais contundentes, digamos assim, e caem numa esfera ou numa linha muito tênue entre uma gestão mais exacerbada e um possível assédio moral. Então, para essas duas figuras, que recomendações você dá? Como é que eu identifico se eu estou sendo vítima e se eu estou sendo assediadora? Sim, ser vítima é uma situação que, infelizmente, ela acontece ao longo de um prazo. Não é uma situação isolada. Acontece de haver um ato, uma atitude desproporcional, isso pode sim caracterizar um dano moral para aquele servidor, não assédio moral. O assédio moral é aquela conduta reiterada, repetida, com a intenção clara de humilhar, de prejudicar o servidor e de fazê-lo até pedir exoneração. Então, o servidor ele tem que estar atento, primeiro de tudo, às atribuições que lhe compete. Então, ele sabe ali dentro do estatuto dele o que ele tem que fazer. Então, a primeira atitude, talvez, é aquela chefia começar a determinar trabalhos que não são das atribuições dele, ou uma quantidade de trabalho superior ao que ele está acostumado a fazer, ou aquilo que dentro do período que ele está servindo a instituição, ele é capaz
né, de realizar. Então, aquela quantidade, ela vai causar um dano, porque ele vai se sentir mal por não conseguir atender a chefia, e aquilo vai se tornando um fardo para ele, que ele vai dormir, ele não dorme, ele acorda, ele não tem vontade de trabalhar, então ele já se sente desgostoso de estar naquele ambiente. Aquele ambiente ali, para ele, já não traz felicidade, é um momento de tristeza. Chega ao final de semana, ele não vê a hora de chegar sexta-feira, e no domingo à noite ele já tem aquele sentimento de ter que acordar de novo na segunda-feira para ir trabalhar. Então, eu acho que quando chega nesse momento, infelizmente, ele já está sofrendo um assédio moral. E é preciso que ele fique atento a essas situações, para que ele já vá documentando o que ele está vivendo, quais são as situações, o que aconteceu, que ele documente, que ele anote qual foi o dia que ele sofreu aquela situação, quem estava próximo a ele, que presenciou aquele fato, para que ele, em eventual, né, no futuro, se ele decidir denunciar ou, né, ter uma conversa com essa chefia, para que ele já tenha tudo documentado. Do contrário, como perceber que eu estou assediando alguém? Porque, inclusive, eu posso realizar o assédio moral com um colega, ou mesmo com a chefia, o que não é muito comum. Mas eu acho que a partir do momento que você percebe que você está causando mal ao ambiente, que você já não incentiva o colega, que ele tem se afastado, ou que ele tem ficado mal a partir do momento que você conversa de uma maneira que para você talvez não signifique nada, mas talvez a forma que você o trate, aquilo pode sim gerar um dano a ele, né? Que cause um mal-estar, e aquilo se torna um problema dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acredito que, às vezes, é preciso fazer essa reflexão inversa e ter uma noção de como é que eu também trato os meus colegas de trabalho ou a minha chefia. Como é que eu questiono os colegas, como é que eu me posiciono em alguns momentos para que aquele ambiente se torne um ambiente de qualidade para todos, né? Eu não gerar um ambiente competitivo, mas um ambiente que una a equipe e que tire de cada um as melhores características, as melhores, né, qualidades de cada um dentro daquele ambiente. Fala-se muito isso sobre lideranças, que o verdadeiro líder é o capaz de extrair das outras pessoas o que elas têm de melhor. E aqui eu vou fechando a nossa conversa com uma pergunta bem capciosa para você, que é: o que a gente faz quando a liderança não dá apoio? Porque na iniciativa privada nós temos também essa flexibilidade de trocar. Na iniciativa pública nem sempre é assim, aquela pessoa está ali, foi designada e vai ficar lá para sempre, ou passou no concurso, enfim. E nem sempre esse apoio vem. A gente sabe que ele é o primeiro pilar da implementação de um sistema de compliance efetivo. Nem sempre as lideranças dão esse exemplo, né? Sim, não, nem sempre, infelizmente. Porém, felizmente, dentro de um órgão público, ainda que exista uma chefia, sempre vai existir alguém maior que ele. Então, assim, se aquela chefia que você busca um auxílio, busca uma ajuda, ou o contrário, se aquela chefia que vem te causando esse problema, você pode buscar um auxílio para o superior daquela chefia, ou mesmo de outros órgãos de controle, de comissões de assédio moral, de combate ao assédio moral, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, né, dentro do Ministério Público, da OAB. Então, assim, embora ele não tenha aquele socorro de quem, né, ele é da chefia imediata, ele pode buscar de uma outra chefia dentro daquele mesmo órgão, daquela mesma instituição. De uma forma que ele não se sinta obrigado a permanecer naquela situação, ou mesmo pedir uma remoção para um outro setor, caso ele seja um servidor efetivo, né? Eu acredito que seja isso, Letícia. Infelizmente, é um assunto bastante comum, tanto no setor, né, no setor público, assim como é bastante visto na iniciativa privada, e que deve ser combatido por todos nós, por meio de estudo, por meio de treinamento, por meio de uma consciência diferente ali no ambiente de trabalho. A maior parte do tempo, né, a gente passa geralmente 8 horas dentro daquele ambiente, e se não for um ambiente de qualidade, com certeza ele pode ser prejudicial à saúde física, emocional, e levar problemas para casa, para a família, né, infelizmente.
Eu ia pedir para você deixar uma mensagem final, mas você já acabou deixando. Então eu quero só reforçar, chamar a atenção das pessoas, não só na iniciativa pública, mas na privada também, nas vidas profissionais de vocês, para que estejam atentos a esse problema que infelizmente acaba acontecendo muito aqui no Brasil, que é o assédio moral. Procurem ler mais, procurem materiais a respeito. Eu quero também deixar um convite para todas as pessoas aí do Paraná, né, todas as pessoas que vão nos ouvir. Esse ano é um ano eleitoral. O Instituto está propondo uma carta aberta a todos os candidatos e candidatas às eleições desse ano, para os cargos de vereador e prefeito aqui no nosso estado, para que possam aderir a 10 princípios de compliance, transparência e integridade nos seus mandatos, caso venham a ser eleitos, e justamente buscando impedir que algumas dessas práticas, como a Fabiane mencionou, que tanto acontecem no setor público, aconteçam. Então nós aqui, enquanto associados, nos reunimos e estamos propondo essa iniciativa pública para que vocês que são candidatos e candidatas subscrevam esse documento e vocês que são eleitores utilizem essa carta como um instrumento de tomada de decisão. É um guia, um grande guia com 10 princípios para que esses futuros gestores públicos possam ter, claro que já tem muito subsídio, mas possam ter ainda mais técnicas para garantirem esse ambiente mais saudável para todos. Fabiane, eu agradeço muito pela tua participação. Esse foi mais um episódio do nosso IPACOMcast, da nossa TV IPACOM, e nos vemos numa próxima. Até mais!